pessoal do primeiro ano, vamos dar início a mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre a concepção, né? Nós vimos falando sobre Max Weber, falamos na aula passada sobre ação social e nessa aula nós vamos falar sobre conhecimento, né? O que é conhecimento na concepção de Max Weber, ok? Só que antes de iniciar nossa aula, eu vou lembrar a vocês que nós vamos fazer a nossa avaliação bimestral. Eu vou enviar lá no grupo para vocês e na atividade, na avaliação, vai estar o prazo de entrega, certo? Então, vocês fiquem atentos ao prazo, porque já estamos no quarto bimestre, né? Já é o último antes de encerrar o ano letivo, então não deixem para fazer depois, porque sempre acontece de esquecer. Façam logo e enviem dentro do prazo, para não correr risco aí de ir para recuperação e até quem sabe uma final, ok? Então, voltando para nossa aula, né, sobre o que é conhecimento na visão de Max Weber. O conhecimento é a relação entre uma consciência e um objeto que se quer conhecer. O conhecimento é o saber acumulado pelo homem através da geração. O conhecimento é produto da ação e do pensamento. Tudo isso, né, esses 3 pontos aí, foi apresentado e na visão, mais uma vez dizendo, de Max Weber. Então aqui ele tem um exemplo, né? Tive a ideia de fazer um bolo. Não qualquer bolo. Escolhi fazer um bolo de chocolate. A massa que saiu do forno é o produto da ideia que tive. Meus colegas Clóvis e Andréia, que comeram bolo, não pensaram, mas tiveram a ideia. Não racionalizaram, criando a receita. Então, o conhecimento fica aí dividido nesses 3 pontos. Prestem bem atenção. O conhecimento, né, só destacando aí, destrinchando ponto por ponto, é a relação entre consciência e um objeto que se quer conhecer. E aí, no caso, nesse exemplo, ele cita o bolo, né, um bolo de chocolate, que aí ele se torna esse objeto específico, ok? O conhecimento é o saber acumulado pelo homem através das gerações. E aí vem o fato de como esse conhecimento chegou até você, de que forma você aprendeu isso. E muitas vezes esse conhecimento ele é passado de geração em geração. Então, digamos que seja uma receita especial de bolo de chocolate que foi criada por sua avó. Então, esse segundo ponto está ligado a também conhecimento. E o conhecimento é produto da ação e do pensamento, né, que gerou a ação. E aí, nesse exemplo, ele fala dos colegas, né, Clóvis e Andréia, que não comeram bolo, não pensaram, não tiveram a ideia, não racionalizaram, criando a receita. Então, aí entra esse terceiro ponto, onde mesmo não tendo participado diretamente da produção do bolo, né, eles ajudaram, tiveram a colaboração deles, né, desenvolvendo a receita, certo? Então, o conhecimento, ele pode ser concreto, sujeito, estabelece relação com o objeto individual. Por exemplo, conhecimento que temos de alguém em particular. Abstrato também é outra forma de conhecimento, né? Relação estabelecida com um objeto geral. Universal. Exemplo, conhecimento que temos do ser humano, como gênero. Então, concreto, só para voltar, tá ligado a algo mais específico, né? Seja alguém especial, seja um objeto, seja, enfim, alguma área de conhecimento. Abstrato vai estar ligado a um objeto mais geral, universal, que no caso a gente pode colocar aqui, como tem no exemplo, o ser humano, né? Se tem um conhecimento geral sobre
o ser humano sobre diversas coisas, formas de agir, de pensar, de se comportar em determinados locais. Esse é um tipo de conhecimento abstrato. E aí temos também os conhecimentos pensados, são as ideias que temos das coisas, o pensamento, né? E aí tem esses 4 pontos. Antes da ação existe a ideia, o pensamento do que se quer fazer. O pensamento é organizado com um vocabulário aprendido, assim como os conceitos e definições. As ações exemplificam este conteúdo aprendido racionalmente através da língua, que no caso, língua portuguesa, né? A ideia são os pensamentos organizados. Outro ponto sobre o que é conhecimento, definição de ideia. Representação abstrata de um ser, de um objeto elaborado pelo pensamento. E aí entra a ideia do que seja belo, né? A ideia de beleza. Essa parte do conhecimento ela vai estar ligado a algo, digamos assim, também específico, porém que seja algo, digamos, elaborado por um ou por vários pensamentos. E aí a partir daí, como tem um exemplo, essa questão da beleza, né? Esse padrão de beleza colocado, imposto pela sociedade, seria uma definição de ideia. E aqui temos essa questão do tipo ideal, né? O tipo ideal é uma construção do pensamento e sua característica principal é não existir na realidade, mas servir de modelo para a análise de casos concretos realmente existentes. Então essa questão do ideal, ela fica, assim, digamos, temos a teoria, né, no papel, onde está lá como tudo tem que ser feito, como é para acontecer. Só que muitas vezes quando parte para a prática, fica muito diferente do que está no papel, ou fica faltando uma coisa ou outra. Então muitas vezes essa questão do tipo ideal não vai existir, não vai ter como as coisas acontecerem da forma que está lá, como seria o ideal. E aí vai acontecer do jeito que der, né? Às vezes no improviso, às vezes faltando uma coisa ou outra. E aí temos também os tipos ideais de dominação, que seria a dominação carismática, né, que é legitimada pela fé e pelas qualidades sobrenaturais do chefe. E aí essa dominação carismática vai estar muito ligado a um chefe, a um líder, a uma pessoa que esteja à frente de algum grupo, digamos assim, porque ela vai ter o carisma, vai ter a legitimidade que é, assim, digamos, de ser reconhecido por todos como o líder. Então ele acaba, por meio do carisma, sendo reconhecido por todos como o chefe, como o líder, enfim. Dominação tradicional, legitimada pela crença sacrossanta na tradição. E a dominação legal, legitimada pelas leis a partir dos costumes e tornando possível pela burocracia. Trazendo a especialização e a organização racional e legal das funções. Essa dominação tradicional vai estar muito ligado, como o próprio nome já diz, à questão tradicional. Então vai ser uma dominação muito ligada aí àquele respeito que nós temos, por exemplo, com os mais velhos, com nossos pais, né, com nossos tios, com as pessoas que de uma certa forma na sociedade estão, digamos, acima da gente de alguma forma, seja uma liderança política, seja uma liderança religiosa, seja um diretor da escola, um professor, um médico, enfim, né? Esse tipo de dominação tradicional vai estar ligado bastante a isso, a uma questão de tradição, de costume, de ser uma dominação confirmada, né, garantida por esse tipo de tradição. Aqui mais na frente nós vamos falar um pouco sobre burocracia, né? Popularmente o termo burocracia apresenta em geral uma conotação pejorativa associada à lentidão, com que se cumprem os trâmites administrativos e a existência de estruturas, um tanto abstratas, que regem as atividades humanas, sem levar em conta as circunstâncias concretas
e as necessidades individuais. Então, essa questão da burocracia, muitas vezes quando se fala, as pessoas já falam, vixe, já sei que vai demorar, já sei que não vai prestar. Só que essa burocracia, ela é necessária para se ter uma organização, um controle maior das coisas. Porque é essa burocracia que vai garantir o funcionamento, ou que garante o funcionamento de muitos órgãos Brasil afora. E aí essa questão da lentidão vai muito do sistema público, né, de como é o funcionamento. Porque se a gente vai em uma empresa privada, também tem todo um processo, todo um sistema burocrático a ser seguido. Só que lá muitas vezes é mais rápido do que quando nós vamos num setor privado. Okay? Nas ciências sociais, entretanto, a noção de burocracia define, por um lado, a estrutura organizativa e administrativa das atividades coletivas. Weber, portanto, define a burocracia como a estrutura administrativa de que se serve o tipo mais puro do domínio legal. Então, essa burocracia seria algo, ou é algo puro, né? É um domínio que é reconhecido por leis e que por muitas vezes ganha por base justamente essa organização, essa segurança que os meios burocráticos apresentam. Segundo Weber, são 3 as características da burocracia: a estruturação hierárquica, o papel desempenhado por cada indivíduo dentro da estrutura, a existência de normas reguladoras das relações entre as unidades dessa estrutura. Então aí nós temos essas 3 características que se tornam até como se fosse uma pirâmide, né? Mostrando bem, deixando bem claro como funciona. E aí temos essa questão, né, da estrutura hierárquica, do papel desempenhado por cada indivíduo dentro da estrutura e a existência de normas reguladoras das relações entre as unidades dessa estrutura. Então é como se nós tivéssemos os líderes, né, os chefes, o dono de tudo. Abaixo nós tivéssemos os gerentes, que são os organizadores de cada setor, de cada área, de uma empresa, de uma indústria, enfim. E essa existência de normas reguladoras, elas partem muitas vezes desses gerentes, né? Tem as normas que vêm do chefe, mas também cada gerente é responsável por organizar, por regular cada uma dessas estruturas e aí fazer com que o aparelho burocrático ele funcione e atenda a demanda de cada pessoa, né? Para Weber, a característica básica de todo o sistema burocrático é a existência de determinadas normas gerais e racionais de controle que regulam o funcionamento do conjunto de acordo com técnicas determinadas de gestão, visando o maior rendimento possível. Na realidade, como reconhece Weber, nem todas as organizações administrativas apresentam-se com todas essas características, presentes, no entanto, na grande maioria delas. Então é justamente isso que eu falei, essa questão da organização administrativa, né, que seria, de certa forma, um modelo ideal de gestão, porém não todas as empresas têm essa organização. No entanto, segundo Weber, é algo que a grande maioria delas tem, até porque a burocracia em si, por parte do Estado, exige que as empresas também tenham essa questão burocrática para organizar, e não só organizar, né? Mas, assim, digamos, prestar conta do que está sendo feito justamente nas questões de impostos, de entrada e saída de produtos, né, de mercadoria, de dinheiro e também de pessoal, né, com as pessoas que são contratadas, que são demitidas, o que está sendo pago de salário, de vales, enfim, tudo isso, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode falar comigo agora, eu estou à disposição. Manda mensagem no WhatsApp. E não esqueçam da avaliação bimestral. Fiquem atentos ao prazo que vai estar na atividade, ok? Então, não mais é isso. Tenham uma boa tarde, façam uma boa prova e até semana que vem.